Bom dia, esse é o vídeo para quinta-feira, para reflexão de quinta-feira. Eu queria refletir sobre Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Esses versículos diz assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Essas semanas, estudando o Gênesis com o Enio Júnior, às sextas-feiras, o interessante sobre o estudo é que sempre o homem tentou controlar a sua vida, né? E desde o início, o pecado, o erro de Adão e Eva em si não é comer da fruta da árvore da vida, né, que existia no paraíso. Mas o problema deles foi basicamente dizer para Deus que, olha, eu cuido da minha vida, eu tomo o controle da minha vida, eu decido o que eu quero fazer da minha vida, não preciso da sua permissão para nada. Eu sei o que eu quero da minha vida e eu sei o que vou fazer dela. Então, basicamente, esse foi o erro de Adão e Eva, e esse vem sendo o erro de toda a geração humana desde o início, nessa questão de não querer que Deus esteja no controle da vida humana, né? Querer assumir o controle da sua vida. Esse foi o erro de Caim, quando mata Abel, né? Ele quer o controle, ele quer fazer do seu jeito, né? Não do jeito que Deus quer, né? E assim vem toda a geração humana querendo ter todo o controle de sua vida, né? Aqui nós chegamos em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, do mesmo jeito. Jesus está dizendo, olha, tem dois caminhos na vida. Tem um caminho largo, e são muitas pessoas que vão por ela, e tem um caminho apertado, e são poucos os que vão por ele, né? Mas o caminho, e o que ele diz, olha, o caminho largo vai levar você à perdição, e o caminho apertado vai levar você à salvação. E interessante sobre esses dois caminhos. O caminho largo é o caminho da autonomia, é o caminho de que o ser humano decide o que vai fazer da vida. É o caminho onde o ser humano tem o controle sobre sua vida. E o caminho apertado é o caminho onde Deus tem o controle sobre a vida humana. Deus diz o que a vida humana tem que fazer. O interessante dessa questão dos estudos de sexta-feira é que toda tentativa humana de controle humano, ela dá em guerra, destruição e frustração. E você pode colocar desde o início da humanidade, toda vez que o ser humano tentou controlar a sua vida, ou seja, ditar o que ele tem que fazer na vida, fazer a vida do seu jeito, ela acabou em guerra, destruição e frustração. Adão e Eva, o Caim mata Abel, e assim você pode vir por toda a história humana. Eu vou lhe dar um exemplo. Hitler, o que ele queria fazer. Ele queria um mundo perfeito, uma raça perfeita. Ele queria ter controle sobre a vida. E queria criar um tipo de ser humano do jeito que ele imaginou, do jeito que ele tinha um ideal de ser humano, né? Controle. Ele tentou controlar a vida e acabou que uma guerra, destruição e frustração. E você pode ir assim dessa maneira para a vida individual de cada pessoa. Quando nós, indivíduos, tentamos controlar a vida e deixamos Deus de lado e queremos fazer da nossa maneira,
nós vamos acabar em guerra, destruição e sofrimento, né? Frustração. É assim que é a vida quando nós entramos pelo caminho largo, né? Pelo caminho onde nós decidimos o que vai ser, o que vai fazer da vida, sem consultar Deus. Quando nós deixamos Deus de lado, nós deixamos o Criador de lado, acontece guerra, destruição, tristeza, sofrimento, frustração. Mas quando estamos com Deus, quando Ele controla nossas vidas, quando Ele decide o caminho que vamos seguir, nós terminamos no que o texto de Mateus fala em salvação, né? Conduzidos para a salvação. E é essa a ideia de Deus para o ser humano, salvá-lo do pecado, salvá-lo da tentativa de destruição do próprio ser humano. E sempre, em toda a história, o ser humano, ele tenta, né, se afastar de Deus, né? E é interessante, estudando as sextas-feiras, é que as tentativas humanas de criar jardins, né? E sempre voltando ao jardim do Éden, aquele lugar onde a presença de Deus era constante, né? Então, você vê jardins sendo criados e tendo dentro da consciência humana de como é importante, como é bonito um jardim. Você pode ir para a história, os jardins da Babilônia, e quantos reis criavam jardins em palácio. E tudo isso é a tentativa de voltar ao Éden, né? Só que um Éden às avessas, um Éden onde não há a presença de Deus. É isso que o ser humano quer. Ele quer viver em um paraíso onde Deus não existe, onde não tem a presença de Deus, né? Ele quer ter alegria, prazer, felicidade, tudo isso, mas sem Deus. Esse é o caminho largo. É isso que o ser humano quer quando ele está caminhando nessa estrada larga, onde ele faz a sua vontade. Ele quer um Éden às avessas, um Éden onde não existe Deus. Mas quando estamos no caminho apertado, nós temos a ideia, a consciência de um Éden, do lugar onde Deus existe, e queremos viver com Ele neste lugar. E através de Jesus Cristo, Deus faz isso. Ele coloca Jesus dentro do ser humano. Deus vai até o ser humano e vive dentro do ser humano através do Espírito Santo. E um dia esse ser humano vai viver com Deus por toda a eternidade. Eu não sei como será o segundo Éden, mas será melhor do que o primeiro, porque habitaremos com Deus, estaremos na presença de Deus o tempo todo. Adão conversava de vez em quando com Deus, quando Deus vinha até ele, mas nós estaremos na presença de Deus todo o tempo, né? Então eu queria que nós pensássemos sobre isso, nessa questão da estrada ou do caminho largo e apertado, nesse sentido de controle da vida, de querer, nesse caminho largo, querer criar um ambiente de felicidade sem Deus. E isso não existe. Isso vai trazer destruição, frustração e sofrimento para o ser humano. Mas existe um jeito de viver feliz, sem frustração, sem tristeza. É no caminho apertado, que ele vai conduzir cada ser humano à felicidade completa. Ele vai nos reconduzir ao Éden, através de Jesus Cristo. E é isso que todo ser humano que deixa Deus controlar a sua vida quer: voltar como era antes, no Éden, na presença de Deus, todo o tempo. E nós sabemos que em Jesus Cristo será até melhor do que Éden. Espero que você, meu irmão, reflita sobre esse assunto
de Mateus 7, 13 a 14, nesse sentido, de Deus tentando nos levar novamente ao Éden. Deus, na tentativa de Deus de novamente viver, ter o ser humano vivendo com Ele nesse jardim. E em Cristo Jesus é isso que nós vamos ter. É isso que nós já temos, a habitação de Cristo em nosso coração, em nosso corpo, em nossa mente. E em breve, quando o Senhor Jesus voltar, viveremos com Ele eternamente nesse novo jardim. Amém.